Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Amados e amadas de Deus, agora o Evangelho coloca diante de nós uma pergunta dos discípulos a Jesus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Amados e amadas de Deus, é a pergunta pelo discurso em parábolas. Por que Jesus conta as parábolas para o povo? Por que ele fala para o povo em parábolas? E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado." Amados e amadas de Deus, a vós quer dizer aos discípulos. Aos discípulos foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas ao povo não, mas aos de fora não. E Jesus explica por que não. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Amados e amadas de Deus, ao que tem será dado mais ainda. Os discípulos são aqueles que têm o coração aberto, têm o coração aberto aos mistérios do reino de Deus. E como tem o coração aberto aos mistérios do reino de Deus, será dado mais ainda. Por isso devem receber mais, devem aprofundar os mistérios do reino de Deus. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E Jesus explica isto aqui. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Amados e amadas de Deus, aqui está a chave, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que ele tem diante de si um povo insensível, ele tem diante de si um auditório insensível, que não quer ver, que não quer ouvir, que não quer entender. Amados e amadas de Deus, gente que está com o coração fechado, gente que ouve com má vontade, gente que não está disposta a acolher os mistérios do reino de Deus, gente que não está disposta a perceber o novo de Deus que está acontecendo na história em Jesus de Nazaré.
E Jesus continua: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Jesus proclama aqui para os discípulos: são felizes. Felizes por quê? Porque vossos olhos veem. Os olhos foram feitos para ver. E os olhos dos discípulos veem. Vossos ouvidos ouvem. Os ouvidos foram feitos para ouvir. Estão ouvindo. E Jesus conclui dizendo: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados e amadas de Deus, tantos profetas e justos do Antigo Testamento esperaram ver o dia do Messias, queriam ver o dia do Messias. Não viram, não ouviram o Messias. Que essa palavra de Deus nos ajude também a sermos felizes, a sermos bem-aventurados, como Jesus proclama dos discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Que nossos olhos sempre vejam o que Deus está fazendo hoje. Que nossos ouvidos sempre estejam abertos a escutar a palavra de Deus que nos é dada no hoje da história. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.